Lembra de movimentar um pouquinho o corpo para os lados, descruza as pernas, se reorganiza. Espero que estejam bem. Mais um dia. Mais uma noite na presença de Charlotte Jokubeck. Hoje ela começa capítulo 1, início. Iniciando a prática Zen. Minha cadela não se preocupa com o significado da vida. Ela pode se preocupar em receber ou não a refeição pela manhã, mas não se senta preocupada em conseguir ou não a realização, a libertação, a iluminação. Desde que receba um pouco de comida e afeto, a vida lhe corre bem. Porém, nós, seres humanos, não somos como os cães. Temos mentes centradas em si mesmas, que nos remetem a muitos problemas. Se não entendermos o equívoco em nossa forma de pensar, nossa autopercepção, que é a nossa maior bênção, torna-se também nossa perdição. Todos nós acreditamos que, em certa medida, a vida é difícil, intrigante e opressiva. Mesmo quando tudo ocorre bem, como acontece por certo tempo, preocupamo-nos que ela não se mantenha assim. Dependendo de nossa história pessoal, chegamos à idade adulta tendo muitos sentimentos desconcentrados a respeito da vida. Se eu lhes dissesse que sua vida já é perfeita, completa e inteira, exatamente do jeito que está, vocês pensariam que estou maluca? Ninguém acredita que sua vida é perfeita. No entanto, existe no íntimo de cada um uma dimensão que sabe que somos ilimitados e infinitos. Vemo-nos presos à contradição de encontrar a vida em meio a um quebra-cabeça muito desconcertante, capaz de nos causar muitos sofrimentos. Ao mesmo tempo, temos uma vaga consciência da natureza ilimitada e infinita da vida. Dessa maneira, começamos a procurar uma resposta a esse enigma. A primeira forma de procurar é buscar soluções fora de nós mesmos. No começo pode acontecer um nível bastante comum. Existem muitas pessoas no mundo que acreditam que se tivessem um carro maior, uma casa mais bonita, férias melhores, um patrão mais compreensivo ou um parceiro mais interessante, suas vidas seriam muito melhores. Não há quem não pense assim. Lentamente vamos descartando os se ao menos, essas coisas que nos fariam viver melhor. Se ao menos eu tivesse isto, isso, aquilo, então minha vida seria outra. Na prática, todos estão com alguns desses se ao menos na cabeça em algum momento. Contudo, aos poucos, essas ideias vão se desgastando. Primeiro, as mais grosseiras. Depois, nossa busca dirige-se a níveis mais sutis. Por fim, na procura pelo elemento externo a nós mesmos, que em nossa expectativa irá nos completar, voltamo-nos para uma disciplina espiritual. Infelizmente, nossa tendência é considerar com a perspectiva anterior essa nova possibilidade. Muitas das pessoas que buscam o Zen Center
Não creem que a resposta esteja num Cadillac mais novo, mas em alcançar a iluminação. Conseguir um novo recurso, um novo se ao menos. Se ao menos eu tivesse condição de entender do que se trata a compreensão, eu seria feliz. Se ao menos eu tivesse uma pequena experiência de iluminação, seria feliz. Ao iniciarmos uma prática como o Zen, trazemos nossas noções habituais de estar chegando em algum lugar, de alcançar alguma coisa, no caso, a iluminação, podendo a partir de então comer todos os docinhos que antes nos tinham sido proibidos. Toda a nossa vida consiste neste pequeno indivíduo, olhando à sua volta em busca de objetos. No entanto, se você olha algo que é limitado, como são o corpo e a mente, e procura alguma coisa fora de si, esta coisa torna-se um objeto e também deve ser limitado. Assim, existe alguma coisa limitada procurando algo limitado. E no final só fica maior aquela velha loucura que o vem tornando uma pessoa tão infeliz. Todos passam anos a fio consolidando uma visão condicionada da vida. Existe o eu e existe essa coisa aí adiante que ou me fere ou me agrada. Nossa tendência é levar a vida de modo a tentar evitar tudo o que nos magoe ou nos desagrade, reparando nos objetos, nas pessoas ou situações que, ao nosso ver, parecem nos proporcionar dor ou prazer. Evitaremos uns e perseguiremos outros. Sem exceção, todos nós fazemos isso. Mantemo-nos distantes de nossa vida, olhando-a, analisando-a, julgando-a, buscando respostas para perguntas como: o que eu ganho com isso? Ou vou ter prazer ou conforto? Ou será preciso que eu fuja? Fazemos esse questionamento de manhã à noite. Por trás de nossas fachadas agradáveis e amistosas, ferve um constrangimento considerável. Se eu pudesse raspar o verniz e ir um pouco mais fundo do que a superfície de qualquer pessoa, encontraria medo, dor e uma ansiedade desvairada. Todos temos métodos para encobrir tais sentimentos. Comemos demais, bebemos demais, trabalhamos demais, assistimos à televisão demais. Estamos sempre fazendo algo para encobrir nossa ansiedade existencial básica. Algumas pessoas vivem dessa forma até o final de seus dias. Essa situação piora conforme o tempo vai passando. O que talvez não seja tão ruim quando você tem 25 anos, parecerá terrível quando chegar aos 50. Todos conhecemos aquelas pessoas que já morreram e se esqueceram de deitar-se. Elas têm uma mentalidade tão contraída em seus pontos de vista limitados que a convivência é muito penosa, tanto para quem está à sua volta, como para elas mesmas. A flexibilidade, a alegria e o fluir da vida já se foram para essa pessoa. Essa possibilidade tão sombria ameaça a todos nós, a menos que acordemos para o fato de ser necessário trabalhar nossa própria vida e praticar. É preciso que enxerguemos a miragem de que existe um eu destacado de um aquilo.
Nossa prática consiste em anular essa distância. Apenas no momento em que nós e os objetos nos tornarmos um, é que poderemos enxergar o que é nossa vida. A iluminação não é algo que se atinge, é a ausência de alguma coisa. A vida inteira a pessoa vai atrás de algo, perseguindo suas metas. A iluminação está em deixar tudo isso de lado. Entretanto, falar sobre ela não adianta muito. A prática precisa ser executada por cada um, cada uma. Não há o que a substitua. Podemos ler a seu respeito durante 1000 anos e não adiantará de nada para nós. É preciso que todos nós pratiquemos e temos de fazer com todo o nosso empenho pelo resto da vida. O que de fato queremos é uma vida natural. Nossas vidas são tão artificiais que realizar uma prática como a do Zen no começo é bastante difícil. Porém, assim que começarmos a vislumbrar que o problema da vida não é algo externo a nós, teremos começado a percorrer o caminho. Quando o despertar se inicia, quando começamos a perceber que a vida pode ser mais aberta e alegre do que até então pensáramos ser possível, queremos praticar. Entramos numa disciplina com a prática Zen para podermos aprender a viver de modo lúcido. O Zen tem quase 1000 anos e seus defeitos já foram corrigidos. Embora não seja fácil, não é insano. É sensato e muito prático. Diz respeito à vida cotidiana. Refere-se a trabalhar melhor no escritório, a criar melhor as crianças e estabelecer relacionamentos melhores. Levar uma vida mais lúcida e satisfatória deve decorrer de uma prática equilibrada e lúcida. O que desejamos fazer é encontrar uma maneira de trabalhar com a insanidade elementar que existe em função de nossa cegueira. É preciso coragem para se sentar bem. O Zen não é uma disciplina para todos. Precisamos estar dispostos a fazer algo que não é fácil. Se o fizermos com paciência e perseverança, com a orientação de um bom instrutor, então, aos poucos, nossa vida irá se aquietar, ficar mais equilibrada. Nossas emoções não serão mais tão dominadoras. Enquanto sentamos, descobrimos que a primeira coisa, a mais elementar para trabalhar, é nossa mente caótica, ocupada. Estamos todos enredados num pensar frenético e o problema da prática está em começar a trazer esse pensamento para a claridade e o equilíbrio. Quando a mente fica limpa, clara, equilibrada e não mais prisioneira dos objetos, então poderá haver uma abertura e por um instante nos daremos conta de quem somos na verdade. Contudo, sentar não é algo que praticamos durante 1, 2 anos com a ideia de dominar a questão. Sentar é algo que praticamos a vida inteira. Não há limites para a abertura possível ao ser humano. Eventualmente percebemos que somos a base ilimitada e incontida do universo. Para o resto da vida, nossa incumbência será abrirmos-nos cada vez mais a essa imensidão e expressá-la. Quanto maior for nosso contato com essa realidade, mais aumentará nossa compaixão pelos outros, maiores serão as alterações em nossa vida cotidiana. Viveremos, trabalharemos e nos relacionaremos de modo diferente com as pessoas. O Zen é um estudo para a vida toda. Não é só sentar-se numa almofada durante 30 ou 40 minutos diários.
toda a nossa vida torna-se uma prática 24 horas por dia. Eu vou parar aqui porque agora ela vai começar a responder perguntas. E a primeira pergunta é longa, senão eu faria essa primeira pergunta para vocês. Vamos deixar para amanhã. Acho que já tem bastante coisa para a gente pensar, né? Para a gente decantar do que ela falou, né? Certeira, como sempre. Ela traz aqui a questão de que o Zen não é fácil e ao mesmo tempo é simples, né? Eu gosto que ela traz essa ideia da alegria, de que os nossos relacionamentos se modificam. Não é que eu fico mais sábio nesse sentido de conhecimento, né? Mas os relacionamentos começam a fluir de uma outra maneira. E essa ideia de que quase sempre todos nós passamos muito tempo achando que as questões, o que a gente precisa para ser feliz ou o que precisa para que a vida flua são coisas externas, né? Que ela traz aqui como objetos, né? Sempre essa relação com os objetos que eu desejo, se eu tiver, quando eu tiver, né? Quando eu chegar lá, quando eu entender. E eu gosto muito dessa ideia de que é ilimitado, né? Que ela fala dessa imensidão, que você de alguma forma se abre cada vez mais para esse ilimitado. Essa ideia que a gente tem falado dessa mão aberta, essa liberdade de entender que o dia não existe um dia que se repete, um instante que se repete, né? E aí ela fala, cada vez mais nos abrimos para essa imensidão, e aí ela fala, e nós a expressamos, né? Que traz essa questão do Zen, da ação, né? A hora que eu me expresso, eu atuo, né? Eu atuo no mundo, eu me relaciono, né? Alguém quer falar alguma coisa? O Rokyo está aí com o super monitor, hiper monitor. Não tem ninguém querendo falar? Por enquanto não, Sensei, ninguém abriu o microfone. Hoje está todo mundo silencioso, porque Pensativo. amanhã é... Que foi? São pensativos. A Joko Beck é assim mesmo. Ela dá uma flechada, assim, pá. E a gente se reconhece em cada fala dela. Impressionante, né? Total. Mas a gente reconhece também quando ela traz a prática efetiva, né? A gente se reconhece também. Então é muito bom, ela me inspira muito, acho que ela é uma grande inspiração para todo mundo no caminho. Continua sendo. E estou feliz de reler ela também. Vamos encerrar então? Sensei, reforçar amanhã o horário da reunião Então, que a gente vai vou fazer. reforçar então. Então, amanhã a gente vai fazer o nosso primeiro encontro, né? Vai ser das 2h30 até as 3h30, podendo estender no máximo até 3:50, porque 4 horas eu tenho uma outra reunião. E a ideia amanhã não é dispersar muito. A ideia amanhã é eu trazer um pouquinho da reflexão que eu andei salpicando, né, ao longo aí desse período aí da pandemia. A gente já formatou algumas coisas,
Mas a ideia é amanhã fazer primeiro uma instigação, sabe? Uma provocação para cada um. Claro que vai ter um momento que a ideia é que a gente ouça as pessoas também, mas talvez com tempo marcado, sabe? Para a gente não dispersar quem realmente quiser se colocar, né? Mas a ideia é ter esse tempo de 1 hora para a gente poder compartilhar um pouquinho. Vai ser um primeiro passo na direção desse futuro aí que a gente já está construindo, né? Que mais? Então, se alguém tem pensado sobre, quiser organizar suas ideias para ser objetivo amanhã na hora da gente falar, também seria bom, né? Anotar coisas que pensou. Pensei, eu não sei Ah, se acompanhou, porque o grupo também da Sala Trigato, Manu colocou um link eu na vi. conversa hoje de manhã, que você pode acessar e colocar lá como se fosse tópicos, assim, de coisas que até seria legal você ler depois e, de repente, dentro do que você estava pensando, puxar os tópicos que você acha relevante. Então, quem estiver na sala e quiser, lá no grupo do WhatsApp, tem um link do Manu e pode escrever lá É também. só clicar no link, ele vai É só abrir. clicar no link e ele vai abrir uma página do Google Docs, que é um Word, assim, e você só preenche com o que você quer. Pode fazer do celular, do computador. Que as pessoas preencheram. Não entendi, sensei. Como que eu leio o que as pessoas preencheram? Porque Vai vai estar abrir. tudo lá, é um documento só. E Ah, todo mundo que acessar o link vai para essa página e todo mundo preenche. Entendeu? Todo mundo entendi. pode mexer nessa lista. Tá legal, tá bom. E é isso. Mas se quiser também, pode ser do jeito que você está falando. Anota e amanhã fala também. Tá, tá bom. Não, legal. Tá, eu vi, eu até falei com o Manu disso, que ele tinha mandado o link. Maravilha. Tá bom. Eu acho que é isso. Vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.